Fala meu povo, tudo bem? É o Rafa aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre o coeficiente de determinação, ou R², ou R ao quadrado. De forma simples, o coeficiente de determinação vai indicar o quanto as variáveis independentes influenciam na variável dependente, ou a variável que a gente quer descobrir. Ele pode ajudar a gente a entender ou a descobrir qual é o melhor modelo para um dataset específico que a gente está tentando trabalhar. A prática do coeficiente de determinação é bem simples em Python, então eu vou passar de novo pela introdução rápida para fazer um sentido que a gente vai fazer a seguir no código, tá legal? Então esse aqui, ó, aqui eu fiz simples, montei dois gráficos aqui considerando que são o mesmo dataset, só para a gente tentar entender o que o R ao quadrado ou o coeficiente de determinação calcula. Se isso não for importante para você, se você já sabe, pula para a parte do vídeo que a gente está falando na prática. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, uma vez ele traçou aqui, vamos supor que essa é a regressão linear, tá? Então a gente tinha esse modelinho com esses pontinhos aqui, que são os data points, as observações, né, os pontos observados, e ele traçou essa regressão linear aqui. Então a gente sabe que para um valor de x aqui, por exemplo, ele vai prever o y como sendo o ponto nessa reta. Mas vamos supor nesse caso o y na verdade observado é esse aqui, é o y observado. E o y que seria previsto seria esse aqui, que é o y previsto, tá? Então o R², ou R ao quadrado, ou o coeficiente de determinação, ele vai pegar para cada um dos y, então ele vai pegar o y que a gente observou, aqui, menos o y que seria previsto, que é esse y aqui. Vai pegar isso aqui e elevar ao quadrado. E ele vai fazer isso para todos os y, então isso aqui é uma soma, certo? Depois ele vai pegar o mesmo dataset e traçar uma média simples, vai somar todos os pontos e dividir pela quantidade de pontos. Uma média vai ser uma reta mais ou menos isso aqui, certo? E ele vai calcular o mesmo y, o y parecido, o y igual a esse y aqui, ó, que ele calculou para todos esses, certo? Porque isso aqui é uma soma. Ele vai calcular em relação à média. Então vai ser, esse aqui também é o y observado, e esse aqui é o y da média, certo? Então ele vai fazer a mesma coisa, y menos y da média, e vai elevar ao quadrado. E ele vai fazer para todos eles, certo? Para todos os pontos de y. Então, o r ao quadrado, ele vai ser igual ao 1, para ficar fácil de a gente visualizar a porcentagem só, vai ser 1 menos esse daqui que a gente pode chamar da soma dos quadrados previstos, soma dos quadrados previstos dividido pela soma dos quadrados da média. Soma os quadrados da média. Certo? Esse aqui vai ser o r ao quadrado que a gente está tentando descobrir. A gente quer que esse r seja o mais próximo possível de 1. Para ele ser o mais próximo possível de 1, a gente quer que esse número aqui seja o menor possível. Para ele ser o menor possível, a gente precisa que a diferença do y observado para o y previsto seja sempre a menor possível, certo? Porque se esse número aqui for o menor possível, um número muito baixo, muito pequeno, vamos supor, dividido por um número muito grande aqui, que pode ser, vamos supor, 1 ou
qualquer outra coisa aqui, vai dar um número muito pequeno. E 1 menos um número muito pequeno é muito próximo de 1. E esse número, vamos supor que dê 0,9. É a porcentagem que as variáveis independentes que a gente usou no modelo influenciam o resultado da variável dependente no final. Deu para entender? Ficou um monte de rabisco feio aqui, né? Mas eu acho que ficou uns rabisco bem feio, né? Deu para entender? Então, resumindo, a gente vai fazer umas contas com a diferença entre o y observado e o y previsto, vai levar ao quadrado, e a gente vai somar todas elas, de todos os y que tem aqui, para o modelo que a gente criou. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com uma mediana simples. E a gente vai comparar as duas com uma divisão. E o objetivo dessa divisão é que seja o menor possível, o valor menor possível nessa divisão, para que o resultado final seja o mais próximo de 1 possível. Ou seja, a gente está procurando por valores acima de 80%, 90%, 95%. A gente quer que, quando a gente monta o modelo, que ele seja o mais influenciável possível na variável dependente. Então agora vamos ver na prática como que a gente faz isso em Python. Então eu peguei o mesmo código que a gente usou em vídeos anteriores, que você pode ver aqui no meu canal, e para regressão linear, para árvore de decisão e para regressão de vetor suporte. Usando o mesmo dataset que eu... Ai, caralho, mosca, filha da puta. Caralho. Usando o mesmo dataset que eu usei no primeiro vídeo de regressão linear. É um dataset simples de salário de profissionais de dados, com anos de experiência e salário. Então, baseado na experiência, a gente vai tentar prever o salário. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui também. Então, usando o mesmo dataset, para os 3 modelos, eu vou fazer os mesmos passos que a gente fez em cada um deles, quando a gente montou a regressão de cada um deles. E no final a gente vai ver o R ao quadrado, ou o coeficiente de determinação, e vai ver qual que seria na teoria o melhor modelo para aquele dataset que a gente está usando. Então vamos começar com o modelo de regressão linear. Eu não vou fazer passo a passo aqui porque a gente já fez isso nos vídeos anteriores, como eu te falei. Então eu simplesmente só vou trocar aqui e colocar aqui o dataset que eu usei antes. E o dataset vai estar disponível no meu site, o link está aqui embaixo. E eu vou executar tudo aqui, bonitinho. Eu não preciso executar a visualização, porque ela não vai mudar, ela só vai confundir a gente. Então agora vamos escrever a performance do modelo. A gente vai usar scikit-learn. Então, from scikit-learn metrics, import R2score. E aí a gente vai chamar o R2score que a gente acabou de importar e vai comparar o y observado, que é o y de teste, com o y previsto. Tá vendo que ele já te fala o que você tem que fazer, né? Já te dá os parâmetros que você tem que passar. Com o y previsto. Pred. Tá? Então se a gente rodar isso aqui agora, 0.14. Só que ele está dizendo basicamente pra gente que a variável dependente, que no caso é... Vou imprimir aqui pra gente ver, vai. Esse daqui é o teste. Ele está dizendo pra gente que a variável independente anos de salário tem 14% de influência na variância do salário, certo? Não é muito o que a gente esperava, né? A gente esperava um pouquinho mais para esse modelo. Isso pode ser explicado por vários motivos, porque a gente sabe que tem muitos outros fatores que influenciam o salário, assim como os pontos fora da curva, os pontos muito fora aqui, né? Mas é interessante de ver quanto esse modelo influencia. Agora vamos usar o mesmo dataset na árvore de decisão e vamos ver se muda alguma coisa. Então, de novo, vou só executar porque a gente já fez uma regressão de árvore de decisão em outros vídeos, então você pode dar uma olhadinha aqui no canal. A gente pode até tentar visualizar aqui também.
Tá vendo? Fica bem feio, por isso que eu falei que não vale muito a pena a gente visualizar. E aqui a gente só executa de novo o mesmo código que a gente fez ali atrás. Ele vai gerar o valor de r quadrado, de novo passando o x, o y observado e comparando com o y previsto. Então nesse modelo a gente vê que deu 15, ou que seria, a gente pode falar 15%, é a influência dos anos de trabalho no salário do cidadão. E agora a gente vai ver a regressão de vetor suporte. Então vamos lá agora, usando a regressão de vetor suporte. De novo, se você ainda não viu, vai lá no canal, tem um vídeo que a gente fala em um pouquinho mais detalhes sobre a regressão de vetor suporte, na prática e tal. Então aqui eu só vou executar rapidinho tudo. A visualização fica bem feia aqui, como a gente falou, não ajuda muito. E agora a gente vai rodar o mesmo código para descobrir o coeficiente de determinação nesse modelo. E nesse modelo a gente vê que ele é um pouquinho melhor que os outros. Então, o modelo de regressão linear deu para a gente o coeficiente de determinação de 14%, o modelo de árvore de decisão deu para a gente um coeficiente de determinação de 15%, e a regressão de vetor suporte deu para a gente um R-squared, ou um coeficiente de determinação de 18%. Então, se a gente comparar só esses três modelos para esse dataset, o mais recomendado seria a regressão de vetor suporte, porque ela é o que mais se aproxima de 1. Bom, pessoal, acho que é isso por esse vídeo. Com o coeficiente de determinação, acho que a gente tem mais uma ferramenta no nosso canivete de ferramentas para decidir qual dos modelos se encaixa melhor para o dataset que a gente está trabalhando, para a variável dependente que a gente quer descobrir. Se você viu que a prática dele é bem simples, em Python são só 2 linhas, mas se a gente adiciona essas 2 linhas para o modelo inteiro, para cada um dos modelos, a gente consegue comparar eles e ter uma decisão mais acertada na hora de escolher um ou outro. Então, como eu falei, eu tentei explicar de forma bem simples, a forma como eu entendi que fez sentido para mim. Se você tem uma forma melhor de fazer isso, se você acha que tem alguma coisa errada, eu estou aberto a ouvir sua opinião. Então comenta aqui, fala o que você achou. Se gostou, curte, deixa o like, segue o canal, que semana que vem vai ter mais vídeos. E semana que vem acho que a gente começa a falar sobre classificação, tá? Então, obrigado se você acompanhou até aqui. Até semana que vem e tchau!